Fala aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal. Galera, semana agitada dentro do Palmeiras, tem jogo contra o Grêmio, decisão da Libertadores contra o Flamengo. Bora ver tudo aqui nesse vídeo, as informações, a escalação, quem vai jogar a final da Grande Liberta. Comenta aqui abaixo o seu palpite, minha opinião. O Palmeiras vai vencer por 1-0 e vai ser campeão da Libertadores. Agora sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. Bom, vou falar do Palmeiras agora. Final de semana esquisito pro Palmeiras aí, né? Final de Libertadores, a gente vai ver aí nesse VT da Estela Gomes. Olê, olê, canta aí, eu canto, eu sou Palmeiras até morrer. Alegria, dá-lhe alegria, alegria do coração. Palmeiras vai ganhar! Um final de semana de altos e baixos para o palmeirense, de muita festa em frente ao centro de treinamento em apoio aos jogadores antes da final da Libertadores, mas também de incertezas em relação ao Campeonato Brasileiro. Tem esse lado da tristeza pelo brasileiro, que a gente também queria estar um pouco mais firme, focar agora e trazer essa força para o time muito bem aí na Libertadores. A Taça Libertadores, obsessão! De um sábado de gala, com futebol. Sábado palmeirense começou desse jeito aqui, com uma expectativa enorme de quem tá brigando pelo título brasileiro. Hoje a gente vai acabar com o Fluminense, vai ser um fim de semana praticamente de despedida desse ano, que vai ser muito bom. Esse ar de despedida rodeava a arena, no que foi o último jogo dentro de casa no ano. A gente tá aqui pra apoiar e fazer de tudo, né? Na expectativa da gente ganhar hoje e assumir a liderança novamente. Mas dentro de campo, o clima de esperança foi diminuindo com o passar do tempo. Pela quarta rodada consecutiva, o Palmeiras não conseguiu marcar. Já são 340 minutos sem balançar as redes. 4 jogadores do Palmeiras no ataque, bateu o Flaco, espalma, Fábio! É evidente uma queda aí a nossa produtividade. Tem que trabalhar, não tem como sair disso se não trabalhando, então a gente agora tem que recuperar bem. Com o empate, o Flamengo abriu 4 pontos de diferença para o Palmeiras. Parte da torcida vaiou o time no fim do jogo. Devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Somos realistas, sabemos que é muito difícil, então nada, a gente vai se preparar psicologicamente para a final do sábado, que é a semana mais importante do ano. Vice-líder do Brasileirão, agora o Palmeiras viaja a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio. O último compromisso antes do tão sonhado dia 29. Até por isso, domingo também tem um ar de despedida. E quem apareceu para dar um tchauzinho foram os jogadores e o técnico Abel Ferreira. E vocês estão felizes de estar aqui? Sim! Vamos honrar a camisa e ganhar essa Libertadores. Let's go, Tigrinho! E vamos pra porta do CT. O busão do Palmeiras tá saindo agora com o Léo Lepre. Traz pra gente aí as informações, Léo. Ó, bem na hora. Tudo bem, Fred? Bem na hora, o Palmeiras treinou hoje de manhã, agora a gente já está acompanhando a saída dos 2 ônibus, uma logística um pouco maior do Palmeiras, porque o time sai daqui, vai até Porto Alegre, onde amanhã enfrenta o Grêmio e depois já segue direto para Lima, para a final do próximo sábado contra o Flamengo. O primeiro ônibus passou ali com os dirigentes e esse é o segundo ônibus passando com os jogadores, como eu disse, que já nem retornam aqui, já vão direto para Lima. E atrás, como já tem sido costume, quando os jogadores saíram para embarcar nos ônibus, os funcionários do CT que a gente está vendo nas imagens aí, fizeram aquele último, se despediram, deram aquela última mensagem de incentivo para os jogadores que vão em busca do 4º título da Libertadores no próximo sábado em Lima. Esse é o clima aqui na Academia de Futebol. Hoje não teve aqueles torcedores na porta, toda aquela festa que nós acompanhamos no domingo, mas o clima é dessa expectativa aqui com os funcionários do Palmeiras. Como eu disse, vão a Porto Alegre e já seguem direto para Lima, Fred.
Perfeito, Léo Lepe. Que isso? Parece até que foi combinado. Acabou nossa matéria do Palmeiras, o ônibus saindo, os funcionários ali fazendo a festa. Legal demais. Isso é Globo Esporte, isso é informação. E o Grêmio, o adversário do Palmeiras, tem uma coisa muito interessante, também intrigante. O Grêmio rifou o jogo do Botafogo, por estratégia do Mano Menezes, que pode até perder o emprego por causa disso. Mudou o presidente. O Grêmio não levou jogadores para o Nilton Santos, o principal, por conta do sintético também. A gente só falou do Fluminense. O Juca lembrou da questão do Thiago Silva e tal. Não levou o Arthur. Começou com o Carlos Vinícius, que é o melhor jogador do time dele, na reserva. Botou um time misto para jogar contra o Botafogo. Rifou o jogo e vai jogar com tudo contra o Palmeiras. Não é que o Grêmio vai... O Grêmio se preparou, se preservou para o jogo da terça. Escolheu. Então, eu acho que o Palmeiras, além de tudo, vai ter um jogo mais difícil na terça que o Flamengo. Em relação ao adversário, né? A motivação, a mobilização do adversário, o Grêmio ainda não escapou matematicamente do rebaixamento. Está quase lá, mas não escapou matematicamente. Então tem esse detalhe para apimentar o amanhã, que vai ter... Aliás, teremos jogos hoje e amanhã, não tem pausa. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, até agora... Agora não vai ter mais esse, por conta das agendas diferentes dos times, tem jogo todo dia. O Thiago Ferreira manda aqui uma mensagem que eu achei interessante. Ele fala o seguinte: amigos, o melhor futebol do Brasil não caiu de rendimento, só mudou de esporte. Agora é voleibol imaginário, com 94 levantados nos últimos 3 jogos. Pena que não tinha atacante para cortar. Esse time me emociona. Deve estar falando provavelmente do Palmeiras, que tem cruzado muitas bolas na área. E aí, Mauro, o Danilo falou que o Abel não tem encontrado soluções e parece, nesse momento, o inverso do Flamengo, né? O Flamengo vai encontrando, achou o Cebolinha, recuperou o Cebolinha, agora o menino volante jogou bem e tudo mais. Nesse aspecto também tem sido muito diferente, né? E o Palmeiras patina e o Flamengo vai melhor. Um detalhe, se o Inter vencer o Santos hoje, ele fica embolado ali com o Grêmio, né? Até com números idênticos, dependendo do placar. Então tem esse ingrediente a mais no jogo de amanhã, dependendo do que aconteceu hoje no Beira-Rio. O Palmeiras cruzou 94 bolas na área nos últimos 3 jogos, não fez nenhum gol, né? Aí você faz uma conta, assim, 94 bolas cruzadas. Se você pegar o posse de bola do Palmeiras, maior nesses jogos, 60%, 55%, e depois você filtrar o tempo de posse de bola num campo de ataque, onde é possível fazer um cruzamento, isso vai dar mais ou menos um cruzamento por minuto. Faz a conta, uma conta de padaria mesmo. Vai dar mais ou menos, é muita coisa, gente. A cada minuto, bola na área. Quer dizer, o time tem Maurício, Veiga, Andréas, né? Quando todos estão à disposição, o Alan, Felipe Anderson, tem jogadores técnicos. O que me parece muito claro é que a montagem do elenco do Palmeiras, ela não combina com o perfil da comissão técnica. O tipo de jogo que gosta, jogo de transição, jogo de força, de cruzamento. E esse time, ele pede outra coisa. É o que eu vejo. Esse time pede outra coisa. Ele não conseguiu fazer o time jogar. Essa mudança que o Danilo falou de tática, ele já testou umas 10 estratégias diferentes. Ele faz isso há muito tempo. Joga com 3 zagueiros, joga com linha de 4, 3 no meio campo, com 1 na frente, ou ao contrário. Nada disso funcionou a contento. Essa tentativa e erro me parece até um sinal quase que de desespero, tentando encontrar uma fórmula. E agora o prazo é curto para encontrar essa fórmula, que ele tem que achar, né? E acho, assim, do ponto de vista do clube, Palmeiras, rico, 700 milhões de investimento. Eu acho inadmissível que um profissional, seja ele qual for, jogue toalha quando não acabou o campeonato. Onde já se viu, gente? Onde nós estamos? Quem é que tem esse direito? Nem a presidente do clube tem esse direito. Porque não acabou o campeonato. Apesar desse cenário que o Arnaldo colocou aqui, pode acontecer amanhã, do Flamengo não vencer, o Palmeiras vencer e encostar de novo. Pode sim. E aí? Aí como é que faz? Aí pegou a toalha do chão de volta? Como é que é isso? Eu acho isso o fim da picada. Assim, eu vi, inclusive, muitos torcedores do Palmeiras bem incomodados, né? Depois do jogo e dessa coletiva, e com razão. Estou falando de um clube grande, cara. Pô, um clube grande que tem o maior investimento hoje feito nesse ano. Aí, não, tudo bem, então não vai dar aqui, tá, vamos para sábado. Não, tem que tentar até o final, porque não sabe o que vai acontecer, né? Daqui amanhã o Flamengo perde o jogo, ou empata, o Palmeiras vence o Grêmio, aí já encosta de novo. De repente vai viajar para Lima, até invertendo os papéis. Opa, estamos na briga de novo. E o Flamengo está com a mão alisando a taça, de repente, não está mais. O Mauro tem razão. Eu acho que, assim, essa tolerância eu acho impressionante, parte da comunidade palmeirense, assim, né?
E do clube, especialmente. Eu acho que isso é um caso, assim, a presidente tirou uma belíssima foto com as meninas lá do Palmeiras, né? Esses dias aí. Chamar e conversar, mas o que é isso? Assim, como assim jogo ratório? Não acabou o campeonato? Porque os jogadores contratados, eu presumo, né, que foram contratados com o aval do treinador. Dado o poder que ele tem lá dentro, a influência, a história que ele construiu. Então, assim, para mim é muito claro que a comissão técnica não está conseguindo tirar. Isso não quer dizer que não possa ser campeão, pode encaixar um jogo. No ano passado, nós tivemos a final de Libertadores com um jogador expulso a 30 segundos. E o time que teve o jogador expulso venceu o futebol, cara. Pode acontecer qualquer coisa. O Remo ontem dependia de outros resultados. Aí o Criciúma teve um jogador expulso com 21 minutos, mas o gol do Cuiabá só sai no segundo tempo. O Remo estava perdendo, virou o jogo. Quantas coisas acontecem? Pode ocorrer do Palmeiras ser campeão no domingo, de ter chance de título depois dos jogos de amanhã. Tudo pode acontecer. O Flamengo também é um time que foi muito inconstante na temporada. Não dá para afirmar que vai fazer uma outra grande atuação. Eu não acredito nisso assim, piamente, não confio, não boto a mão no fogo. Então, eu acho impressionante que... e se for uma estratégia, só trouxa cai nessa conversa de estar jogando toalha e tal. Tem que ser muito, muito mané, muito otário para cair nessa conversa. Eu estou falando agora dos caras do Flamengo. Se alguém acreditar nisso, é muito, muito Zé Mané. Conversinha fiada, gente. Que vai jogar toalha, que vai desistir. Eu não acredito nisso mesmo, não. Mas acho que a própria declaração, eu já acho que não é legal. Não é legal, não, porque, cara, é muito fácil, né? Vamos lá, Arnaldo, 700 milhões de jogadores. Beleza, o time não anda. Realmente aqui não dá mais. Como assim não dá mais? Sério? Como assim não dá mais? E tudo bem? E tudo bem? Sabe o que acontece, Mauro? Eu acho que ele, pela primeira vez, Abel, ele está numa circunstância de formação de elenco, investimento e possibilidades mais vantajosa do que qualquer um dos seus adversários, inclusive o Flamengo. Então, ele, como técnico, tem uma responsabilidade muito grande. Isso é bem diferente do contexto da final da Libertadores entre os dois passada, quando ele era, o franco atirador, né, o underdog. E surpreendeu assim. Agora não. E aquele Flamengo também é um Flamengo que... Sim. Não era esse Flamengo, não. É aquele que perdeu de 3-0 semanas antes para o Atlético Paranaense do Alberto Valentim, do Maracanã. Era um Flamengo mais irregular. O que eu Flamengo acho, do Renato, pô. O que eu acho em relação ao Palmeiras, o técnico é o mesmo. O elenco foi melhorando a cada ano. Esse é o melhor elenco. O Palmeiras já teve momentos brilhantes nessa temporada e virou o fio. De repente virou o fio. O jogo de Mirassol virou o fio. E ele está se sentindo pressionado. Né? Porque a responsabilidade é dele, evidentemente é dele. E acho que uma outra coisa me chamou a atenção na coletiva, que é aquela situação... eu não vou... Uma coisa assim, né? Eu não vou deixar essa temporada soar frustrante ou abaixo da... Aconteça o que acontecer, não vou... Aconteça o que acontecer... Não, cara. A gente sabe como é que é o futebol, ainda mais uma circunstância dessa. Se o Palmeiras não ganhar nada, vai ser um fiascaço. E ele sabe disso. Tanto que ele não chamegou a renovação do contrato até agora. Ele sabe que a pressão está toda nele. Não está no Felipe Anderson, não está no Vitor Roque, não está no Flaco Lopes. E ele começa a jogar umas coisas mais diretas para os jogadores que não estão... Flaco, então? Nossa Senhora. Ele gritou o Flaco Lopes. Pois ele já fez isso outras vezes com esse mesmo jogador. E o jogador reagiu. De repente o jogador, ele conhece o modo do jogador, enfim. Ele falava que era do argentino sem sangue, né? Uma coisa assim, né? Mas eu vejo ele acuado e pressionado. Né? E assim, ele falou, só eu acreditava na noite épica, na virada... Isso. Como é que ele... Noite mágica. Noite mágica. Só ele? Então... Aquele estádio lotado, então, os caras foram lá de sacanagem ver o jogo, não acreditavam nos torcedores? Eu acho que... Ficaram gritando Palmeiras, mas não acreditavam. Por favor. Não, mas ele falou que era pra imprensa que ele estava falando. Então, ele tudo avisou. Bem, pra imprensa. Sobre só ele em relação à imprensa, ele mas avisou. Naquele momento... A imprensa tem uma opinião comum. Aquele momento espetacular, ele não basta. Né? Ele não basta... Aquele momento associado a um 3-0 que ele tomou uma semana antes. Sim, exatamente, também. Então, acho que eu entendo quando o Danilo fala, talvez ele não esteja jogando para a imprensa, ele esteja, de fato, sabendo que o ano dele, do Palmeiras, do maior investimento de todos os tempos, de um elenco absurdo, dependa de um jogo único contra o Flamengo numa final em Lima. Tudo isso do Abel é parte os 5 anos dele, os 5 anos, todos os anos, todas as temporadas, ele teve episódios exatamente como o de ontem, todos os anos, quando ele ganhou e quando ele perdeu. É pacote, pro bem e pro mal, por isso que eu acho que a Leila não se incomoda nada com ele ter falado que não liga, não vai mais lutar pelo Brasileirão.
Porque é o pacote do Abel. Ele já fez isso, ele joga com essas palavras, ele consegue muitas vezes mudar a narrativa. A gente aqui poderia, de repente, estar falando que o Flaco é fominha, que o Vitor Roque não está respondendo, que o Felipe Anderson entra morto, que o Kelvin parou de jogar, que o Murilo está inseguro, que o Maurício não joga bola, que o Veiga perdeu gol na cara, que o Alan jogou 10 minutos. A gente está falando só do Abel. Faz 30 minutos. Ele faz isso, ele fez isso faz 5 anos. Desde o primeiro dia dele no Palmeiras, ele faz isso. E às vezes dá certo, às vezes não. Toda essa estratégia, tudo isso, toda essa narrativa que o Abel cria, depende efetivamente do resultado. Se o Palmeiras ganhar no sábado, do Flamengo, vai ser o plano, ele manipulou, ele mudou o discurso, ele blindou o elenco. Se perder, ele não tirou, e aí tudo vai depender disso. Mas na prática, efetivamente, se você olhar, por isso que eu disse que eu acho que é genuíno, porque eu acho que ele realmente olha pro time ali, não que ele vai chegar no vestiário terça-feira e falar pro Grêmio, contra o Grêmio, relaxa, não precisa jogar, a gente não quer ganhar, joga aí, entra mole, entra de perna mole, não, vou pôr o sub-20, não é isso. Mas ele olhando, ele acha que o Flamengo não vai perder os pontos. E aí, para mim, isso é totalmente parte do pacote, pro bem e pro mal. Quando ele poupou contra o São Paulo e os caras picharam o muro, queriam matar ele, deu certo, porque depois ele foi campeão. Esse ano, se ele não for campeão, tudo isso que ele está fazendo agora, todo esse discurso, essa narrativa, vai ser em vão. Ô, Juca, fala. Tem um detalhe, assim, por que a gente não está falando dos jogadores, e sim do técnico? Porque ele é o maior responsável. As digitais deles estão na fase ruim do Palmeiras, e essa fase maravilhosa que o Arnaldo falou, qual foi essa fase? Muito curta, muito efêmera, de alguns jogos, algumas goleadas em casa, principalmente. Em casa. E a grande vitória de 4-0 está associada a uma necessidade de fazer 4 gols, porque tomou 3 gols no primeiro tempo da LDU, gente. Sendo que na altitude os times costumam morrer no segundo tempo, e foi no primeiro tempo. Já tinha tomado 3 do Flamengo, 2 do São Paulo, depois tudo aquilo que aconteceu. Então, assim, tem momentos muito ruins e o time não conseguiu ser consistente. Que ele pode ganhar um jogo? Claro que pode, evidente que pode ganhar. Agora, o trabalho deixa muito a desejar durante o ano, porque a cobrança cresce no momento que você faz grandes investimentos. É evidente. Você tem jogadores melhores, você selecionou esses atletas, você contratou, você deu ok, então esse time tem que andar mais. Então, assim, eu acho que assim, a análise da qualidade do jogo, ela independe de qualquer resultado. O resultado é o resultado, a festa do título, se ela acontece. Mas o futebol apresentado está muito aquém. Muito aquém para quem teve todas as condições de trabalho. É isso que me chama a atenção, essa tolerância, assim, com jogar a toalha que, sinceramente, porque se alguém acreditar nisso, é muito ingênuo, para dizer o mínimo. 2 detalhes rápidos. Primeiro, sobre essa circunstância. O ano passado, quando ele perde, Palmeiras, e também o Abel, o título para o Botafogo, o Palmeiras fez um campeonato parecido. Galera, e o Palmeiras já volta as atenções para o brasileiro aí na próxima rodada. Amanhã vai encarar o Grêmio fora de casa. E aí, pessoal, vai ser uma partida aí já de despedida do Brasil, porque o Palmeiras vai viajar para Lima, no Peru, para encarar o Flamengo pela final da Libertadores. E galera, como tá a expectativa de vocês? A minha tá boa. Mesmo com o título do brasileiro agora muito distante, eu acredito que o Palmeiras vai jogar muito na final da Liberta e vai ser campeão, tenho certeza. Pessoal, o Palmeiras vai para esse jogo contra o Grêmio, eu acho que o misto, né? O Flamengo vai com o time titular, já saiu a informação, os caras querem mesmo o brasileiro. E agora com esse ponto aí, né? 4 pontos de diferença, agora que eles vão com tudo mesmo. E o Palmeiras tem que tomar cuidado, né? O que resta é focar na Libertadores, porque é aquela. Se for para escolher ganhar Libertadores ou Brasileiro, eu tenho certeza que todo mundo quer a Liberta. Então, vamos embora. Se der para ganhar no Brasileiro, ganha. Se não der, também focar na Libertadores, que sábado é o dia mais importante do ano para o Palmeiras, para o Flamengo também, mas mais importante ainda para o Verdão, né? Que tem que ser campeão. Galera, comenta aqui abaixo o seu palpite. Eu já falei que vai ser 1-0 para o Palmeiras e eu cravo isso, tenho certeza. Eu acho que o time vai jogar muito bem. O Palmeiras é um time cascudo, jogou bem no Mundial, né? Acabou sendo eliminado ali, mas mesmo assim jogou muito bem. Quase que passou ali do Chelsea. E vamos ver como é que vai ser na Libertadores. Os 2 times já se enfrentaram esse ano, não foi muito bom para o Palmeiras. Perdeu infelizmente os 2 jogos, perdeu no Allianz Parque de 2-0 e lá no Maraca de 3-2. Mas agora vai ser hora da revanche e o Palmeiras vai ganhar. Comenta aqui abaixo, galera, o que você acha de tudo isso. Sem mais enrolações, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos.